Ontem passamos pela CPI das apostas. Veja bem, o dono do Botafogo, John Textor, foi convidado a prestar depoimento ao Senado na condição de testemunha, após fazer algumas denúncias, ainda sem provas concretas, de que houve manipulação no futebol brasileiro nos anos de 22 e 23. Você já está sabendo disso, não está? Não? Então ficou sabendo agora. Após um longo depoimento, Textor se reuniu com o presidente da CPI, que é o senador Jorge Cajuru, e outros parlamentares para apresentar o relatório, que, segundo ele, o John Textor, prova a manipulação de resultados no futebol brasileiro. Depois do encontro, durou cerca de 1 hora, Cajuru e Textor retornaram para a CPI e o senador Jorge Cajuru comentou sobre o tema e o depoimento. Olha só o que ele diz, presta atenção. Apoiou tudo, nós chegamos a uma conclusão por unanimidade, de que ao invés de falarmos em provas, temos que dizer que o que obtivemos são indícios indiscutíveis, com conteúdo, não foi um blá blá blá, foi o tempo inteiro de quase 2 horas de demonstração, de imagens, de tudo dito, de tudo esclarecido, que nos leva a não dizer que esses indícios não poderão virar provas. Caberá a nós sabermos agora escolher os convidados, sem a necessidade de convocações, para que podemos dar sequência à investigação e tendo a certeza que esta CPI, diferente de outros setores, buscará, principalmente na Polícia Federal, a companhia para tudo o que vimos, para tudo o que tomamos conhecimento, por exemplo, a questão do VAR, que eu fiquei aturdido, acho que dos demais senadores que aqui estão presentes também ficaram. O senhor Joe Textor, ele não veio para falar apenas do Botafogo, como muitos esperavam. Ele apresentou também indícios, com imagens, com declarações, com um relatório entregue a nós de 180 páginas, envolvendo nomes de jogadores, de árbitros. Portanto, nós temos outros jogos para discutirmos e para analisarmos. Não foi uma reunião sobre o que aconteceu com o Botafogo e o que ele denunciou até agora. Enfim, é isto, não podemos fazer acusação, podemos começar a trabalhar muito, e é isso que vamos fazer, porque material suficiente com conteúdo e indícios nós temos ao dispor. Então tá aí, ó, o presidente da CPI, o Jorge Cajuru. Sobre essa fala, Grice, algo a acrescentar ou de se assustar, onde ele disse que não teve blá 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 e teve sim muito conteúdo. Mas é aquele negócio, né? Indícios que podem virar provas é um negócio meio complicado, né, CJ? Porque trabalhar em cima de indício, um negócio grave desse, é um pouco complicado. Eu acho que esse assunto precisa ser acelerado. Eu acho que a CBF, o Ministério Público precisam entrar nesse assunto de cabeça para tentar comprovar ou não, né, que existe alguma coisa, porque assim, o Campeonato Brasileiro está rodando, né? A gente vai continuar vai ter outra rodada aí nesse final de semana. E aí, se daqui a 2 meses a gente descobre que de fato aconteceu alguma coisa, que tem algum problema, a gente vai ter perdido esse tempo todo, né? Então acho que a CBF precisa entrar de vez nisso. Eu acho uma pena que essas tais provas do John Textor aí não sejam apresentadas ao público em geral. Ele não acredita que é o melhor caminho e tudo mais, e eu respeito, ele não é obrigado a mostrar para todo mundo o que ele tem em mãos. Mas eu continuo, enquanto eu não enxergar, ou enquanto eu não tiver acesso a essas tais provas, eu continuo achando que é uma acusação vazia, sem indícios de fato fortes, né? Vamos ver o que vai acontecer. Em geral, no Brasil, CPI só serve aos políticos, né? A grande maioria da CPI, né, só servem aos políticos para eles aparecerem e terem espaço e todo mundo falando. Jorge Cajuru jamais viria ao nosso programa aqui, né? Jamais teria espaço ao nosso programa se não fosse por isso, e não só ele, não estou dizendo que é só ele, muito pelo contrário. Mas enfim, espero que daí saia de fato alguma coisa, pro bem ou pro mal, mas principalmente que seja célere. O futebol brasileiro urge que isso seja resolvido de forma muito rápida, e que seja de fato tudo esclarecido, né? Presidente Leila no Roda Viva criticou muito o John Textor, falando que ele deveria sair do Brasil, presidente do Palmeiras, e de que são acusações sem prova alguma, e aí fica esse jogo
empurra, daquele cabo de guerra de presidentes, de destaques, mas as falas do John Textor são graves, mas e as provas? Se ele tivesse, opinião minha, tá, gente? É por achismo, assim, mas baseado no que a gente já viu. Se ele já tivesse realmente uma prova contundente, daquela escandalosa... Você acha que ele derramaria na imprensa? O pau já teria cantado, CJ, eu acho. Você acha que ele escancaria pra todo mundo? Eu acho. Por que ele não faz isso na França, onde ele tem o Lyon? Por quê? É muito fácil o John Textor virar aqui, começar a falar e tal, e coincidentemente, depois de uma reviravolta no Campeonato Brasileiro, na qual o time dele, né, acabou abrindo o bico no final do campeonato, não conseguiu sustentar. É muito curioso, CJ, é muito curioso, tá? E outra, e se o Botafogo tivesse sido campeão? Teríamos os tais documentos jogados aí na CPI das manipulações de apostas esportivas? Eu quero ser um ganso nu na Praça 7 se isso estaria acontecendo. Ele cita apostas, assim, alguma coisa? Não, ele não chega a falar sobre apostas. Mas é manipulação de resultado que ele fala. Ele não fala em prol de quê, né? Em manipulação de resultado. Pode ser algum time que comprou, pode ser um monte de coisa. Um árbitro que foi corrompido, pode, né? Não quer dizer que é casa de aposta. A princípio, os indícios do John Textor me parecem que não estão ligados à casa de aposta. Sim. Pra você ter uma ideia, Rafa, só pra você completar, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, também em entrevista ao GE Globo, né, o Abre Aspas, ela disse, abre aspas, nós entramos com um processo na esfera civil e pedimos instauração de inquérito policial para analisar essas denúncias que ele diz ter e não apresenta. O que esse senhor está dizendo é que o Brasil não é um país sério. Eu até parei. Porque a partir do momento que ele faz isso, está colocando em xeque o Campeonato Brasileiro, as autoridades. Eu espero uma punição exemplar. Uma pessoa devia ser banida do futebol brasileiro. Ele não pode desrespeitar as autoridades, os clubes de forma nenhuma, fecha aspas. É que o Brasil não é um país sério. Aí, ô Leila. De fato, ele não só acha como sabe. De fato, ele tem razão. Ô Leila, eu até dei uma respirada aqui na sua declaração, porque me deu uma vontade de rir fora da aspas. Então... De fato, ele tem uma razão. Cara, a Leila, eu acho ela fazendo um trabalho incrível, eu acho que ela tem se posicionado legal. Ela toma cuidado só pra ela não se envolver demais. E tem coisas que você não precisa discutir, eu acho. E ela se preservar, porque ela tem feito um trabalho brilhante no Palmeiras. E tem brigas que eu acho que você não precisa nem comprar. Então, assim, os indícios estão aí. O Cajuru falou que tem, os senadores falaram que tem um indício. Então, bora investigar. E como o Gris falou, só reforçando, que seja rápido. Os indícios, é um problema, mas que seja rápido, que o Ministério Público, né, se manifeste, que a Polícia Federal entre e que investigue rapidamente, né? O indício não tá aí, não tem indícios fortes. A palavra dele foi, a discurso dele foi forte. Assim, porque ele tinha ido contra. O Cajuru falou, cadê indício, sei o quê, muito blá blá blá, cadê as provas? Antes de ter agora ele tá... o John Textor tem uma certa razão nisso aqui. Então investiga logo. E, né, que aqui vai ser só suposição, vai ser só especulação. Mas vocês acreditam? E eu acho que, assim, se de fato os indícios são fortes, se de fato o que foi mostrado lá é muito grave e existe uma possibilidade real de termos, de encontrar algo ali, o Campeonato Brasileiro precisa ser paralisado. A gente não pode ter rodada no final de semana. É caso de chamar a Polícia Federal, a CBF, sentar para todo mundo ver essas imagens e de fato se constatar que há ali um indício forte, o campeonato precisa ser paralisado. Eu repito, eu não acredito que essas imagens provem algo. Porque senão eu acho que já teria acontecido alguma coisa. Essas imagens já foram mostradas ao vice-presidente do STJD na semana passada e foram mostradas aos senadores ontem, né? Me parece que ontem a única novidade foi com relação às imagens do VAR. Que ele teria mostrado que as imagens que são mostradas no VAR não necessariamente são o que mostram o que aconteceu dentro de campo. Não sei como que ele vai mostrar isso e provar isso. Mas repito, se de fato os indícios são fortes, o Campeonato Brasileiro precisa ser paralisado. Sabe o que eu acho que tem nessas imagens? Movimentos padrão e movimento aleatório. Eu acredito que ele quando ele fala inteligência artificial, ele pegou... Isso é um chute completamente. Ele pegou um zagueiro. Nesse tipo de jogada, ele faz esse movimento, normalmente. E ele pega uma jogada aleatória que o zagueiro, por exemplo, fez um movimento que não é o padrão dele. Que não é um padrão. E o futebol não é padrão. Entendeu? Mas eu imagino, pelo que ele falou de inteligência artificial, de padrão de movimentos, é isso.
O jogador faz sempre esse movimento nesse tipo de jogada. Nessa jogada específica aqui, ele não fez isso. Então as provas são estatísticas. É o que eu acho. É Entendi. completamente um chute, tá? Entendi. Completamente um chute. Gente, Tomara que você tenha isolado, sim. chutado pra fora. Por quê? Ah, porque... Porque se for isso... Ué. Não, se for isso, beleza. Que bom que não tem corrupção. Com Não. todo respeito, é muita teoria pra muita choradeira. No futebol eu não acredito em tudo, não duvido de nada, mas você... O grande problema é isso. A credibilidade é tão baixa É que isso por mais aí. que ninguém coloque a mão no fogo, isso. ninguém duvida 100%. É isso. Dos Esse dois é o lados. grande problema. Dos dois Gente, lados. quem coordena, quem cuida do produto... As coisas que já CBF, aconteceram, as coisas que já aconteceram, sinalizam por isso, né? de presidente roubar medalha até outros escândalos. Até e crimes. escândalo da arbitragem. Entendeu? 2005. É que eu acho que as provas que ele foi juntando Mas foi assim, aí ó, é que tá. esse presidente roubou medalha, esse teve assédio, esse fez isso. Olha quem cuida do futebol Em brasileiro. 2005, a bomba só estourou... No juiz, no árbitro. No Edilson Pereira. Edilson Pereira de Carvalho. Edilson Pereira de Carvalho. Só estourou porque teve uma operação da Polícia Federal na qual a TV Globo teve acesso junto com a revista Veja, cara. Assim, Na verdade, saiu de uma matéria da revista Veja que estourou. E aí explode tudo, né? Aí a opinião pública ela se faz muito presente nesse processo. E aí quando o John Texton se alia ao Cajuru, com todo respeito a ele, gente, a credibilidade ela desce.